Uma reunião muito especial com os pastores em Barcelona. E hoje, quando eu voltava, o Senhor me deu uma palavra muito específica para agora, muito específica. Eu queria muito com vocês compartilhar, lendo 1 Reis, capítulo 20, versos 35 ao 38, e lerei o verso 43 também. Eu vou falar sobre Deus usará as suas feridas. 1 Reis, capítulo 20, versos 35 a seguir, até o 38, e depois leremos o 43. Por ordem do Senhor, vou ler como está na tela. Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: por ordem do Senhor, esmurra-me. Na minha versão diz: me dê um soco. Tem umas coisas na Bíblia que... Vire para o teu irmão e... Mas enfim, esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. Verso 36 diz: e ele lhe disse, por favor, é um dos filhos dos profetas, é um profeta que está falando aqui. Ele disse: visto que não obedecestes à voz do Senhor, eis que, te apartando de mim, um leão te matará. Ele diz: me dá um soco, me esmurre. O seu companheiro falou: não vou te dar um soco. Ele falou: só porque você não obedeceu. Quando você sair daqui, um leão vai te matar. Tendo ele se apartado, lembre-se, ele está falando com um profeta. Então, o profeta diz o que vem da boca de Deus. Então, quando ele não obedece o que o profeta diz, ele não está desobedecendo ao homem, e sim a direção de Deus. A direção de Deus é meio estranha. Então, indo ele se apartando, visto que não obedecestes à voz do Senhor, eis que, te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Verso 37. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. O outro olhou, viu um outro lá, o leão comendo ele. Falou: aonde é que você quer que eu te dê um? Não, é o que diz. Ele demorou ainda. Por favor, olha o texto. Olha o texto cronologicamente. Quantos milésimos de segundo demorou para ele esmurrar o profeta? Foi rápido. Ele disse: encontrando o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. E ele o esmurrou e o feriu. Verso 38. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Verso 43. Aborrecido o rei, foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Amém. Deus nunca vai te explicar tudo. Deus não tem a obrigação de explicar para nós a forma, o modo, como Ele vai fazer.
Às vezes, as direções de Deus são estranhas aos nossos olhos, diverge daquilo que a gente de repente tem como dogma, é esquisito ao ouvir, mas Deus é soberano. O profeta recebe uma instrução e diz ao primeiro: esmurra-me, me fira, me dê um soco, faça-me uma ferida, me machuque, me fira. Alguém ouvindo isso, naturalmente disse: profeta, você ficou louco, a gente nem sequer discutiu. Vamos criar uma briga pelo menos para a gente justificar uma fala dessa? Ele falou: não há briga, há uma ordem, me bata. Ele falou: não, você está louco. Ele disse: porque você não me obedeceu, um leão te matará. E talvez ele saiu incrédulo daquele momento, e ele sai apartando-se do profeta. Sabe de onde vem um leão faminto por um cara que decidiu não obedecer? Porque a questão não era o murro, o soco, a ferida. A questão era a obediência. Então esse tipo de história meio que não faz sentido, mas isso é real. O profeta pedir algo que a gente foge. A gente foge de feridas. A gente foge de socos, de murros, de pontapés. Lembro-me que a sina de minha mãe era dizer aos seus filhos: parem de brigar. E digo seus, sendo nós. Parem de brigar, vocês vão se machucar. Tem alguma mãe algum filho que ouvia essa mesma reza? Parem de brigar, porque vocês vão se machucar. Ou, quando ela me batia, ou batia algum irmão, ela dizia assim: vocês pediram isso. Já ouviu esse diálogo? Alguém já pediu uma surra aqui? Mãe, você pode me bater, por favor? Eu nunca pedi para ela, mas ela dizia: porque vocês me desobedeceram, vocês pediram isso. Você está de castigo porque você me pediu. Eu não pedi, pai, pediu. Fazendo o que você fez, você estava gritando-me: faça isso comigo. Então chega um outro e vê o profeta, e ele diz: fira-me. E este então disse: aonde é que o senhor quer que eu bata? Posso ferir? Pode. E o feriu. E o texto diz que o feriu a ponto dele ter que se vendar. O seu ferimento, a sua ferida foi grave. Ele o feriu, o texto diz, e ele o feriu a ponto de que teve que vendar-se, passou uma venda sobre a sua ferida. E o profeta se pôs na estrada. Não faz sentido. Até o momento que eu entendi o que o Espírito Santo que está ministrando ao meu coração. Ele disse: Jackson, o que você carrega é maior do que uma ferida. Você tem uma palavra. E essa palavra, que é a que o profeta carregava, era uma palavra para o rei. Ele tinha uma palavra, eu estou arrepiado e não é frio. Eu sinto Deus aqui. Ele estava com uma palavra para o rei, mas ele sabia que o rei jamais pararia para falar com ele, a menos que ele estivesse ferido. Porque as suas feridas nunca foram e jamais serão maior do que aquilo que Deus te deu. Suas feridas
elas fazem parte de um processo, mas não do estado final. Suas feridas, seus traumas, suas dores ou nossas dores jamais foram feitas para serem eternizadas, mas a palavra que está dentro de nós passará céu e terra, mas não passará as suas palavras. O profeta disse: o que eu carrego é maior do que um soco. O que eu carrego é maior do que um murro. O que eu carrego é maior do que uma circunstância, uma gota de sangue caindo, uma abertura. E porque um não conseguiu perceber, escute, e Deus está levando tão a sério isso e diz: e porque um não quis ajudar no processo, não quis colocar o profeta na posição que ele precisava estar, até porque ele sai da cena e ele faz algo interessante. Eu até pedi, quem pode me ajudar aqui? Sidney, quem que vai me ajudar? Vem, rapidinho, filho. Tá pronto aqui? Então me enfaixa. Pode amarrar. Aqui, ó. Tá amarrado. Amarra. Pode amarrar. Faz bem bonito. Eu quero que fique meio impactante. O que não, certeza? Assim? Era para enfaixar assim. Assim ficou parecendo aquele filme do Karate Kid. Acho que será, meu filho? Você reprovou nesse curso? Não, assim não. Assim tá parecendo o Karate Kid. Não, eu quero enfaixado. É o Baldé? Seu professor não tá muito bom. Pega outro. Ou aumenta a faixa. O profeta então foi a caminho de onde ele sabia que o rei haveria de passar. Diga comigo: no caminho. Fale mais alto, diga: no caminho. Alguém. Fale mais alto, diga: no caminho. Alguém precisa de uma palavra. Diga: eu a tenho. E o que fará ele parar? Não desista. E o que fará ele parar? Não será a palavra, mas as minhas feridas. Você se lembra que o assaltante que feriu o homem a caminho de Damasco? Escute isso. O assaltante que feriu o homem que descia no caminho de Samaria, o assaltante, os maus feitores, não estão na Bíblia, não tem nome deles, porque Deus não está falando quem te feriu. Eu vou de novo. Você acha que Deus vai escrever um livro para narrar quem te feriu? Deus jamais faria isso. Mas Ele vai usar a sua ferida para falar para alguém, não de quem te feriu, mas que feridas são essas que carregam o poder de parar o governo para ouvir o que você tem dentro. Você pode pegar a sua história familiar e dizer assim: eu sou uma mãe solteira, eu não mereço ser feliz, afinal de contas eu traí meu pai, traí minha mãe, eu me equivoquei, e fruto disso veio um filho que eu amo, mas que não foi planejado. Eu não tenho um pai, ele não tem um pai, não tem uma referência paterna. Eu tive que sair de casa, eu tive que cruzar a fronteira. E você olha para isso, e isso é uma ferida. Não a criança nunca será uma ferida,
mas a ferida foi aberta. Eu não sei quem a abriu. E Deus está dizendo: eu vou usar essa ferida para que uma mensagem nasça dessa abertura. Tem alguém aqui? Deus falou: Jackson, eu vou levantar gente feridas. E eu disse para Deus: Senhor, eu fujo de gente feridas. E o Senhor falou assim: então estude isso. Porque existem pessoas feridas que quando você parar para ouvi-las, você não vai sentir o pus da ferida, o fel da ferida. Mas o que menos Ele quer mostrar é a ferida. O que Ele quer é soltar a palavra. Tem algo dentro dela, preso, que precisa ser liberada. Alguém está aqui? Diga amém. Diga assim: as minhas feridas. Fale com vontade, diga: as minhas feridas não foram feitas para serem eternas, mas a mensagem, fale com mais força, mas a mensagem que sai das minhas feridas eternizará na vida de alguém. Tem alguém aqui? Se você entender que as suas dores não têm poder de chamar Deus, se você entender que a sua miséria não chama Deus e nem a sua riqueza chama Deus, Deus não é atraído pela nossa ferida, mas Ele usa as nossas feridas para atrair alguém. Quando os assaltantes ferem o homem, quando passa o sacerdote, quando passa o levita, e por suas razões não fizeram nada, quando passa um samaritano, alguém desconhecido, religiosamente falando, totalmente decomposto da clã religiosa, ele para e diz: eu vou ajudar você. Pegou o rapaz, colocou sobre o animal, levou até uma hospedaria, chegando lá disse: faça o que tiver que fazer com ele, o que eu tenho aqui eu dou para você, mas eu vou voltar e pago o restante, eu assumo o restante. E foi embora. Esse texto só está na Bíblia, essa passagem, essa história só está na Bíblia para me ensinar uma coisa: por culpa da ferida de um homem, alguém que tem as feridas saradas parou. Eu vou repetir. Por culpa de um que tem uma ferida aberta, um outro que já tem a ferida fechada para. Porque pela mesma consolação que fomos consolados, consolamos. A gente só pode amar quando foi amado, a gente só dá o que tem. Então quando a gente também tem a cicatriz, eu sinto Deus aqui, a gente tem a cicatriz, a gente tem a machucadura, a gente bate e já não sente mais dor, mas todo mundo olha e diz: uau, você tem algo. Dias atrás um pai tatuou a cirurgia, a marca que o filho de nascença tem uma marca no corpo. Eu não sei se por uma cirurgia ou se por uma queimadura, mas o pai tatuou para ficar parecido ao filho. Achei super interessante. É como se Deus estivesse dizendo: eu não ignoro a sua dor não me chama, mas a sua dor tem voz, a sua dor fala. E quando você abre, e você não é azedo, porque a ferida não azedou tua alma, mas você abre e as pessoas olham para você e diz: que ferida
feridas são essas, capaz de produzir alento, força, alegria. Tem alguém aqui, por favor, alguém que escuta a sua história e diz: mas era para você estar deprimido, e você diz: era, pretérito imperfeito, Deus não me fez para estar deprimido. Aqui estão as minhas feridas, mas eu já fui sarado. É por causa de algo que eu carrego, que é maior do que a minha dor, que é maior do que o meu passado. Será que tem alguém aqui, por favor? É maior do que o meu ontem, é maior do que as tragédias que eu vivi, é maior do que as desilusões que eu tive, é maior. Você pode olhar e ver uma ferida, mas eu não vejo uma ferida, eu vejo uma voz, eu vejo uma missão, eu vejo um propósito. Você pode olhar e dizer: eu tenho pouca memória por causa da cocaína, eu tenho problemas hormonais por causa da heroína, eu tenho problemas familiares por causa de tanta droga. E você olha, é uma ferida, e Deus está dizendo: mas eu vou pegar essa ferida e eu vou te colocar em conexão com gente que não consegue sair da droga, não consegue sair da heroína. Eu não sei se tem alguém me entendendo aqui. Levante a sua mão e diga: as minhas feridas. Elas não vieram para me matar. Diga: não vieram para me matar. Eu não sei que barulho é esse. Eu não sei se você se lembra quando Jesus teve que enfrentar o seu amigo chamado Judas. E Jesus disse para ele em João capítulo 20, João capítulo 19, versículo 34. Antes de ler João 19, falar só, tudo bem aqui? Será que foi o grito que eu dei que estragou? Que eu estava mansinho, estava tudo certo. Eu tenho uma sorte com som, né? Fala a verdade, gente. Veja, ignorem esse som. Quando Jesus enfrentou o seu amigo Judas veio com a intenção de traí-lo. Estava tudo pronto, você sabe disso. Ele vendeu a lealdade por umas moedas. Ele já estava com as moedas. E quando ele chega para Jesus e ele diz: olha, aquele a quem eu beijar, esse é o cara. E ele vem direto ao rosto de Jesus e o beija. O diálogo de Jesus foi tão poderoso. Jesus disse: amigo. Por quê? Porque a traição não foi capaz de fazer uma ferida em Jesus que fosse maior do que o que ele era. Eu vou repetir isso foi muito poderoso. Quando ele diz: amigo, o que você tiver que fazer, faça-o agora. Jesus está dizendo para ele assim: você me traiu, você me prejudicou, você criou um problema para mim, você foi um desleal, você foi um desregrado, mas você continua sendo amigo. Porque a sua vontade de provocar uma ferida em mim e de criar uma abertura na minha alma, abrir uma janela killer e me fazer ser um homem destrutivo de dentro para fora, não foi suficiente. Sua traição, a sua dor, a sua queixa não é capaz de me tornar menor. Eu continuo sendo quem eu nasci para ser. Então ele sai, você se lembra disso? Ele sai e devolve as moedas. Diz o texto que ele joga as moedas, Sandrinho, e sai correndo. E nele abriu uma janela killer que o matou. Porque ele foi e, precipitando-se, suas entranhas se derramaram, ele se jogou e se suicidou. Escute, Jesus nunca disse para ele:
vai lá e se suicida. Não, porque a tentativa da abertura na ferida em Cristo abriu uma cratera na alma dele. Mas Jesus nunca o condenou. Jesus disse: amigo, o que você tiver para fazer, faça agora. E ele podia ter reconstruído a vida dele a partir do caos, ter jogado as moedas e ter dito: mesmo assim ele me chamou de amigo, Senhor, me perdoa, me permita continuar contigo. Eu provoquei uma ferida, mas vi que as suas feridas não são suficientes para te diminuir. Ao contrário, da ferida saiu palavras que mexeram comigo. Então agora eu estou com uma ferida aberta por minha decisão, e agora eu quero transformar essa ferida, assim como tu transformaste a ferida que eu... Oh my God, eu sinto Deus aqui. Essa ferida que eu fui capaz de te abrir, te traindo, não foi capaz de te diminuir. Então veja o que está em João, no capítulo 19, o verso 34. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou água e sangue. Isso aqui já é Gólgota. O soldado romano fura o pericárdio de Jesus, sai água e sai sangue. Olha que interessante. Passado o tempo, vocês sabem, Jesus morre, ressuscita. João capítulo 20, o verso 20. Enquanto falava aos seus discípulos, isso aqui é maravilhoso, mostrou-lhes, puder colocar o texto, João 20, 20. Então, enquanto ele falava com os seus discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Diga comigo, mostrou-lhes as mãos. Diga, as mãos e o lado. Diga, as mãos e o lado. O que houve nas mãos? Uma ferida. O que teve do lado? Uma ferida. Eu vou te mostrar as minhas feridas. Eu não sei se tem alguém aqui. É que tem gente dizendo: eu não posso mostrar minhas feridas para ninguém. É porque essas feridas, elas azedaram a sua alma. O problema não é a ferida, o problema é a alma azeda. É a alma que se azedou. A sua esperança se foi. Você já não crê que a palavra tem poder de restaurar você. Hoje você veio no lugar correto. Eu vim dizer para você que talvez Jesus não vai curar as suas feridas, mas vai fazer que essa ferida pare governos, reis, sacerdotes, e que você transmita algo que tem dentro de você. As pessoas vão dizer: ele tinha de tudo para contar o podre da alma dele, dizer: essa ferida é culpa da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu tio, da minha escola, da minha igreja, do meu pastor, do meu líder. Eu tenho culpas, eu sei quem fez, o dia que fez, a hora que fez, mas eu não quero. Eu sinto Deus aqui. Eu não quero gastar tempo dizendo quem fez. Eu quero dizer: assim diz o Senhor. Tem um recado para você. Não é a minha ferida, é o que eu carrego dentro. Alguém levante a mão e diga: o que eu carrego é maior do que a minha ferida. E João 20, 20 diz: enquanto falava aos seus discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos, alguém leia comigo por favor. Então, quando ele mostra, os discípulos fazem o quê? Choram e diz: olha a ferida da mão dele, coitadinho. Não, ele se... Olhe para o teu irmão e diga assim: as pessoas vão ver suas feridas. Diga para ele: as pessoas vão ver suas feridas. E fala mais alto, se o hálito ajudar, diga: eles vão ver as suas feridas e vão se alegrar. E é muito difícil a gente entender isso, porque você já escutou isso com um tom de ironia, dizendo assim: os caras vão tirar uma onda com as minhas feridas. Não, não é tirar onda. Vão saber que as feridas não foram capazes de diminuir quem você é. Eles terão que ver que as feridas que você passou, as crises, as dores, o pai te deixou, a mãe te deixou, o líder te ignorou, o pastor te abandonou, a pastora te abandonou, o padre te abandonou, o imã te abandonou. Você vai ter que dizer sobre o seu passado. Você vai ter que olhar para o seu passado, para as suas tragédias, para as suas feridas, para o seu ontem, e você vai ter que dizer na fé, na graça, dizer: as minhas feridas carregam um potencial não de infecção, um potencial de parar sistemas, reis, sacerdotes, igrejas, ministérios, departamentos, líderes, liderados. Eles vão parar e vão dizer: que feridas são essas? E você vai dizer: a questão não é a ferida, isso aqui já está sarado, isso aqui já está enfaixado, já está curativado, já está... A questão não é essa, é a questão que eu carrego aqui dentro,
que eu preciso liberar para você. E a única maneira de você me ouvir foi parando para ver o tamanho das minhas feridas. Você está sendo qualificado para chegar até o rei. Vire para o teu irmão, diga assim: você está sendo qualificado. Diga: Deus está te qualificando. Fala com alegria no coração. Não tenha medo, né? Ele não vai morder, ele não é Mike Tyson, né? Ele não vai comer a sua orelha. Diga assim: Deus está preparando você. Fala: preparando você para se encontrar ao rei. Porque se o profeta não estivesse ferido, não estivesse no meio do caminho, diga comigo: no meio do caminho é onde geralmente você será ferido. Eu queria que você se alegrasse, porque se você for ferido no meio do caminho, é porque você estava no caminho. Pior é ser ferido numa caverna. Pior é ser ferido fugindo do propósito de Deus. Quer discutir sobre isso? Fale sobre Jonas. Jonas, você foi ferido sim. E aonde Deus te feriu? Na contramão do propósito. E Ele te feriu profundamente? Diz: profundamente. Me jogou no profundo do oceano, abriu uma cratera maior do que o estômago de um grande peixe. E lá dentro eu disse: releva, Senhor, me perdoa. E aí Ele disse: ok. E deu ordens de ânsia, de repugnância, porque até um grande peixe não vai suportar alguém fora do propósito. Nem o peixe aceita a carregar alguém fora do propósito. E o teu problema é que você continua caminhando com quem não tem propósito. E você está chateado porque não chega a lugar nenhum. É porque você está andando com alguém que só desce, só desce, só desce. Mas eu tenho uma boa notícia para alguém aqui hoje. E Deus falou tão forte comigo, e eu estou com tanta paz na minha alma para pregar essa mensagem, que o Senhor disse para mim: Jackson, eu sou o Deus capaz de criar um problema para um peixe, para trazer solução para uma ovelha. Eu sou capaz de criar uma situação no mar para resolver o problema de um filho meu, mas que tenha coragem de lá dentro dizer: eu não estou bem, mas eu preciso do Senhor. Então o Senhor vai dizendo assim: eu nunca pedi para você estar 100% para me seguir. Eu só pedi para você me seguir no caminho. O resto eu cuido. Faz um carinho nesse irmão aí do lado. Diga: acalma, irmão. Você foi ferido no lugar certo. Jó capítulo 2, versículo 8. É o último verso, eu termino. Jó está sentado, é Jó, está sentado sobre cinzas, provavelmente com pedaços do telhado, talvez de uma construção de sua casa, não sei, mas ele tem um pedaço de telha nas mãos, cheio de feridas. E o texto diz: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. E os seus amigos estão ali falando para ele assim: ô Jó, confessa, cara, confessa os seus pecados, talvez tenha um negócio escondido aí. E ele raspando a ferida assim, e falando assim: amigo, você se lembra da última vez que Jesus chamou alguém de amigo? É que geralmente quem entende o poder de uma ferida não vê os outros como inimigos. Eu já confessei até o que eu não fiz. Se quiser que eu confesse qualquer coisa, que eu confesso, para eu sair dessa prova, qualquer coisa. E o diabo observando. Então os amigos de Jó saem e Deus se encontra com eles, porque a questão nunca foi a ferida, é um coração cheio de uma palavra. E Deus para eles e diz assim: ei pessoal, vocês estão vindo da onde? Não, nós estávamos ali visitando Jó. Ah, é? Como é que ele está? Mal, hein? Umas perebona,
Sabe o que é pereba? Na minha região, a Dil sabe, né? Mariana. Tinha pereba, minha filha, quando vi que tinha? Quem não teve pereba não teve infância. Essas crianças de hoje não têm infância. Tinha uma tarde que eu não voltava sangrando, o dedo, jogando bola descalço, com as tampas do dedo tudo para fora, sempre. Canela. Chegava uma moto, a moto do entregador, moto do gás. Não sei se alguém lembra da moto do gás. Eu subia na moto do gás e encostava sempre no radiador, no carburador. Eu tenho a marca comigo aqui. Escapamento. É carburador aqui? Não, é escapamento. Carburador. Perebas, feridas. Ah, se quiser eu te conto cada uma. Eu tenho uma aqui, ó, que é de um ferro. Minha mãe não mexe no ferro. E o ferro empinado assim. Aqueles ferros que era pesadão. Era uma lapa de aço. Eu falava, não mexe que está quente. E eu mexendo com o cabo assim. Tum! Ai! Tá até hoje. Tá aqui, ó. Se você perguntar o que é isso, eu vou dizer ferro. Mas por quê? Por desobediência. Eu tenho a história. Jó tá lá. Vocês estão vindo aonde? Ah, tá fazendo visita para Jó. E aí como é que ele tá? Tá mal. É, tá mal. Não, ele não tá mal. Quem tá mal é vocês. Ah, gente. O que ele tá é só com feridas abertas. Vocês não têm feridas nenhuma. Mas a alma de vocês. Voltem lá. E peça para o perebento orar por vocês. E se ele orar, é bravo você receber uma oração de um perebento, olhando para você e não ter ferida nenhuma? Você está se achando o top? Deus está dizendo, você nunca me enganou. O fato de não mostrar nenhuma ferida aberta não quer dizer que você não a tenha. Eu prefiro alguém que tenha uma ferida aberta, mas carregue uma mensagem diferente, do que alguém que diga, eu sou todo perfeitinho, mas a alma está acabada. Ele disse, volte lá. E eles voltam e diz, ô Jó, ora por nós, porque Deus encontrou a gente no caminho aí, e ele falou que se não orar e não perdoar a gente, nós estamos no sal. Ele falou, ah é? Não, vem aqui. Ó Senhor, são os meus amigos, ajuda eles. E então a sorte de Jó virou quando ele orava com pereba. Fique de pé, por favor. Isaías capítulo 53. Os versos 4 e 5 diz, pelas suas, queria que você lesse, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, vamos ler juntos, e as nossas dores levou sobre si, juntos, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, aumenta, se você tem uma ferida, e aumenta essa voz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto diz pisaduras, no original diz feridas. As feridas dele sarou as nossas perebas. Feche os teus olhos. Deus vai utilizar aquilo que Satanás tentou usar para matar você, para destruir você, para envergonhar. Deus vai usar como uma fonte de inspiração e saúde na vida dos outros. Você já notou que nós somos capazes de mostrar nossas feridas para todo mundo? Você já viu uma criança com um machucadinho? Você já viu? Abre os olhos um pouquinho. Pedi para você fechar e mandei você ver, aí não dá.
Você já viu uma criança com machucadinho? Você não precisa conhecer ela. Quando você a vê, ela chega para você e diz: olha, ó, dói, ó. Aí você faz o quê? Dói, doidinho para você lamber as feridas dela. Nosso instinto é esse. Porque a gente, quanto pior, melhor. Quanto maior a ferida, mais podre, parece que nosso filme é. Quanto mais terror, melhor é. E Deus está dizendo: eu não penso assim. Tem uma mensagem dentro de você que é maior do que a ferida que você carrega. Quando você parar de pedir para os outros lamber a sua ferida e escutar o que você tem, você vai mudar destinos de reis. Eu não sei se você está entendendo. Sabe por que a sua família ainda não conseguiu entrar naquilo que você entende que Deus tem para você? É porque você todos os dias dá detalhes das suas feridas. E Deus está dizendo: pare de falar das suas feridas e fale daquilo que eu derramei dentro de você. O profeta diz: eu vou arrumar uma ferida para poder sarar a ferida de um rei. Ou eu vou arrumar uma ferida para mostrar o destino de um rei. Porque a palavra que ele deu a Acabe foi duríssima. E Acabe entrou, indo para Samaria, indignado e entristecido. Com todo respeito, eu não vim avaliar o que você achou do que eu disse. Eu vim dizer que o que eu carrego é maior do que a ferida aberta. E Deus leva tão sério isso, que que não quis colaborar com o projeto foi comida de leão. O outro que teve coragem de dizer: aonde é que você quer que eu soque? Ele falou: aqui, dá, pode dar. Dei. Não era tão forte assim. Já dei. Ele disse: ok. E esse homem sai da cena e nem tem nome, porque geralmente quem causou a ferida, Deus não faz questão de colocar o nome aqui. Vire para o teu irmão e diga assim: querido, em nome de Jesus. Não, fala mais alto, diga: em nome de Jesus. Deus vai transformar essa ferida numa fonte. Posso ler mais um versículo? Posso ler? Porque está coçando aqui, eu preciso ler. 1 Crônicas, coloca para mim. 1 Crônicas 2,16. Olha isso. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Alguém leia comigo: Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3: Abisai, Joabe e Azael. Vamos. Os filhos de Zeruia, fala gente, os filhos de Zeruia foram 3. Quem são eles? Abisai, Joabe e Azael. Escuta, quando você pega o nome dessas duas meninas, dessas duas mulheres, que são irmãs ou meio-irmãs de Davi, quando você pega Zeruia, tem 2 significados: dor e bálsamo. Fala para o teu irmão, você que vai escolher. Fala para ele, você que vai escolher. Ou é dor, ou é bálsamo. Quem saiu de Zeruia, levante a mão e diga assim: saiu dela, da dor, do bálsamo, saíram 3. Diga: Joabe, Abisai, Azael. Se divirta estudando sobre esses 3. Eu só posso dizer para vocês que foram 3 guerreiros de Israel. Porque Deus vai pegar da sua dor e vai dizer: você escolhe. Você quer que saia daí uma língua para lamber você? Ou você quer que saiam os melhores? Oh, eu sinto Deus aqui. Raquel está saindo grávida, 9 meses. José pequenininho, não era tão pequeno, já era um adolescente. Jacó à frente. Quando ela está chegando na região de Belém,
Ela começa a chorar, a gritar, entra em trabalho de parto e o filho nasce. A irmã diz para ela: Raquel, é menino. E Raquel diz: Benoni, filho do sofrimento. Jacó olhou e disse: não, 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 Benjamim, filho do meu braço direito. É você que vai escolher se dessa ferida sai coisa boa ou sai coisa ruim. Senhor, nós te damos graças por essa quinta-feira, pela tua palavra. Ajude-nos a sermos produtivos. Tira de nós todo amargor, todo azedume. Tira de nós toda falta de percepção em relação ao que tu tens. Senhor, nós queremos transformar essas feridas em referência, porque a questão aqui não é o que nos fizeram, mas a palavra que temos. Senhor, obrigado porque em nós está depositado o espírito profético. Nós vamos olhar para casa e vamos dizer: a minha casa não será igual, o meu lar não será igual, os meus filhos não serão iguais.